Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar, irmão? Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, ter o mesmo encontro que Moisés teve contigo. Oh, nos conduz, nos leva, meu Pai, a ter esse encontro contigo. Nos leva, meu Pai, a ter esse encontro contigo, para que nós possamos saber qual que é o nosso chamado, para que o Senhor nos criou, ou para que o Senhor nos formou, para que nós possamos viver os nossos propósitos. Nós queremos ter esse encontro contigo todos os dias, para que nós possamos passar pelos processos, meu Pai, em autoridade, autoridade que vem do Senhor e não de homens, ainda que sirvam ao Senhor. Em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor tire essa incredulidade do nosso coração. Não permita que essa incredulidade, meu Pai, entre no nosso coração, de nós olharmos para as pessoas à nossa volta, de nós olharmos para as situações à nossa volta, de nós olharmos para as coisas que estão acontecendo à nossa volta e acharmos que elas é que determinam a nossa vitória ou derrota. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nos ensine, meu Pai, a tirar do nosso coração esse sentimento de que as pessoas têm que crer em nós, que elas têm que acreditar a nós, que elas têm que acudir à nossa voz e que nós temos que ouvir o que elas dizem para acreditar, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tira do nosso sentimento esse coração. Nós não precisamos que as pessoas acreditem em nós. Nós não precisamos que as pessoas aceitam ou ouçam a nossa voz, mas nós precisamos que elas conheçam a Ti, que elas tenham esse encontro contigo, meu Pai. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. Porque se elas tiverem esse encontro contigo, nós não precisamos fazer sinais na frente delas. Nós não precisamos fazer maravilhas na frente delas. Nós não precisamos ser Deus para elas. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai, se nós ensinarmos as pessoas a Te buscarem, se nós ensinarmos as pessoas a Te glorificarem, se nós ensinarmos as pessoas, meu Pai, a entenderem que tem que ter essa comunhão contigo dia após dia, não precisaremos pregar para elas, não precisaremos, meu Pai, estar fazendo maravilhas, sinais na frente delas. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o inimigo será destruído, as portas do inferno serão destroçadas na vida do Teu povo. Eles não mais, meu Pai, buscarão o Senhor só indo numa igreja, buscarão o Senhor somente quando tem culto, buscarão o Senhor somente quando tem uma religião, meu Pai. Não, eles Te buscarão a qualquer momento, na sua casa, no seu trabalho, fazendo almoço, lavando louça, lavando roupa, limpando a casa, enfim, fazendo qualquer coisa, meu Pai. Eles Te louvarão, eles Te glorificarão. Eles saberão que Tu és Deus, que Tu és o Criador dos céus e da terra. Nós não queremos, Pai, nós não queremos um poder sobre as nossas vidas para impressionar as pessoas para Te buscarem. Nós não queremos ter dons, poderes, ser Deus para as pessoas para que elas acreditem no Senhor, meu Pai. Não, meu Pai, nós não queremos isso. Nós queremos, meu Pai, ter a comunhão contigo, ter o Teu Santo Espírito, conhecer a Tua palavra, orar, compartilhar as Tuas palavras com as pessoas que o Senhor nos envia. Ou, meu Pai, ensinar eles a Te buscarem, ensinar eles a orarem para Ti, ensinar eles a falarem contigo, ensinar eles a estudarem a Tua palavra, ensinar eles a se encherem do Teu Santo Espírito, porque eles mesmos vão poder realizar milagres nas suas próprias vidas, eles mesmos vão poder curar suas enfermidades através da comunhão que vão ter contigo e do Espírito Santo, eles mesmos vão poder se defender contra as mentiras do inferno, eles mesmos vão identificar as astutas ciladas do inimigo na vida deles. Meu Pai, nós queremos esse tipo de povo na terra. Nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, um povo que não fique com medo de Te buscar, que não fique com medo de ir ao monte, que não fique com medo de ter comunhão com o Senhor, porque o Senhor é muito mais forte que o inimigo, o Senhor é muito mais forte que qualquer coisa que existe na terra, meu Pai. Tira os nossos olhos para enxergar o poder e a autoridade que existe naqueles que são os nossos inimigos, em nome de Jesus.
Nós não queremos, meu Pai, ser um intermediador entre o Senhor e o povo. Nós não queremos, meu Pai, poder para a nossa vida, para poder fazer na frente do povo e o povo se impressionar conosco. Nós não queremos, meu Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ser povos livres, prontos para te buscar e te adorar. Dá-nos essa fé, dá-nos essa credulidade. Meu Pai, em nome de Jesus, sara o nosso coração. Tira toda a lepra, meu Pai, em nome de Jesus. Tira toda a lepra do nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, limpa a nossa mente, limpa a nossa vida. Nós queremos te adorar na beleza da tua santidade. Oh, porque o Senhor é digno de louvor. Oh, meu Pai, digno de louvor, e não existe outro na terra igual, Deus. Ah, meu Pai, se todos os líderes enxergassem isso e parassem de se alimentar daquilo que o povo pode oferecer, e se todos o povo entendesse isso também, parar de se alimentar daquilo que os líderes oferecem para eles, e parassem de fazer essa troca um entre o outro. Eu busco a Deus, em troca você faz isso para mim. Ah, você busca a Deus para mim, que eu te faço isso. Ah, meu Deus, quando eles entenderem que isso não dá plenitude, não dá integralidade para a vida deles, que eles vão ficar sendo um povo corrupto, que eles vão ser líderes corruptos, vão ser corrompidos pela malignidade na vida deles. Meu Pai, quando a tua igreja entender que todos devemos te buscar, todos devemos te adorar, todos devemos ter comunhão contigo, meu Pai, em nome de Jesus. Tirar do coração dos teus líderes, meu Pai, daquela história de que porque tem dons, cada um deve fazer uma coisa na igreja. Isso é mentira do inferno. Embora nós temos dons, o inimigo se levanta contra todos nós. As armas espirituais, elas precisam ser de todos nós. Não adianta um ter a espada, o outro ter um escudo, o outro ter os calçados, o outro ter a couraça, o outro ter o cinto. Não, meu Pai, toda a armadura é para todos nós. Toda a armadura é para cada indivíduo. Nós temos dons diferentes, porém, para se proteger do inimigo, nós precisamos de toda a armadura. Nós precisamos ser completo, nós precisamos ser íntegros diante do Senhor. Não podemos delegar a autoridade para outra pessoa proteger a nossa mente com o capacete da salvação. Só porque ela tem autoridade nessa área. É mentira do inferno. Nós precisamos, todos nós, nos munir de todas as armas espirituais, porque a guerra que é levantada contra o diabo, contra as portas do inferno, ela é travada com toda a humanidade. O inimigo não respeita. Ele ataca a todos, e em nome de Jesus nós precisamos dessas armaduras em todas as pessoas. Tira do coração das pessoas essa ideia de que porque um faz eu não preciso fazer. Ah, um evangeliza, eu não preciso evangelizar. Ah, um tem o dom de cura, então vou buscar a cura nele. Ah, um ora, então não preciso orar. Ah, um prega a palavra, então não preciso pregar. Ah, ele é pastor, eu não preciso ser pastor. Ah, ele é bispo, eu não preciso ser bispo. Ele é líder, eu não preciso ser líder. Ah, ele faz isso, eu não preciso. Está amarrada em nome de Jesus. Esse pensamento maligno, o que nos dá autoridade, o que nos dá estrutura, o que nos dá capacidade de lutar contra as obras do inferno, de vencer as astutas ciladas do diabo e permanecer firme, é tomar posse de toda a armadura. E eu oro em nome de Jesus para que a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, todos os membros da tua igreja estejam armados espiritualmente. Em nome de Jesus, todos eles possam realmente olhar para suas enfermidades e impor a mão sobre eles mesmos e curarem as suas enfermidades. Todos eles possam profetizar sobre as situações contrárias na sua vida debaixo da tua autoridade. Todos eles possam colocar o seu capacete sabendo que são salvos. Todos eles possam vestir a couraça da justiça, colocar os cintos da verdade, calçar o evangelho da paz, usar a espada do Espírito, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Sim, meu Pai, nós queremos um povo, meu Pai, que esteja armado para travar a guerra contra as portas do inferno. Oh, Deus maravilhoso,
para que os teus líderes não se sintam cansados, para que os teus líderes, meu Pai, aqueles que o Senhor comissionou para estar na frente da obra, meu Pai, não se sintam cansados, não se sintam desgastados, não se sintam, meu Pai, com a perda da glória que o Senhor está colocando sobre a vida deles, e tenham que cobrir o rosto em nome de Jesus. Meu Deus, nós não queremos ir até o povo, buscar o Senhor, se encher da glória do Senhor, se encher do poder do Senhor, se encher da autoridade do Senhor, e ir até o povo para que o povo olhe para nós como se nós fôssemos alguma coisa. Não, meu Pai, nós queremos te buscar, se encher da tua glória, se encher do teu poder, se encher da tua autoridade, para que vamos até o povo e conduzamos eles até o Senhor, para levar eles até o Senhor, para tomar posse da autoridade que é deles, para tomar posse da unção que é deles, para tomar posse daquilo que o Senhor tem para dar para eles, e eles não se alimentarem daquilo que é a nossa porção. Meu Deus, nós queremos pessoas íntegras, pessoas diante da tua presença, que se alimentam do alimento que vem do Senhor, que se alimentam de tudo que vem do Senhor, e não comam de nós, meu Pai, o que nós oferecemos. Em nome de Jesus, nós usaremos os nossos dons, nós usaremos a autoridade que foi nos dada, profecia, dom de cura, dom de língua, dom de conhecimento, dom de entendimento, para conduzir as pessoas até ti, Senhor, para levar as pessoas até o Senhor, e não para que elas se sujeitem a nós e fiquem submissas a nós. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, para que nós não venhamos a cair nessa situação que Moisés caiu, para que não venhamos a ter esse sentimento que Moisés teve. Oh, meu Pai, nós queremos levar as pessoas para terem esse mesmo encontro contigo, e elas sentirem a tua glória, elas sentirem a tua presença, e elas viverem a tua transformação na mente, elas viverem a tua transformação no coração, aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Usa-nos como instrumento nesses 40 dias de jejum, em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus, que em todas as minhas pregações, que em todas as minhas ministrações, em qualquer lugar que eu for, meu Pai, eu conduzo as pessoas para Ti, eu conduzo as pessoas para Te glorificar, eu conduzo as pessoas para Te adorar, e que elas não se apeguem a mim como se eu fosse alguma coisa, meu Pai. Eu sou um instrumento nas Suas mãos. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, que somente o Senhor é o Senhor de toda a terra, e que não há Deus além do Senhor. Oh, em nome de Jesus, o povo é teu, as pessoas são tuas. Não, meu Pai, não permita que eu use os meus dons, tudo aquilo que o Senhor me deu, para impressionar as pessoas e depois subtrair delas alguma coisa. Não permita, meu Pai, que eu use o que o Senhor me deu como meio de ganho, para ter lucro, para obter lucro em cima das pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. Que eu venda aquilo que o Senhor me deu de graça, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, permita que eu faça as coisas que eu tenho que fazer para o Senhor, para conduzir as pessoas para Ti. E o Senhor me dê o galardão que eu quero, o galardão que eu preciso, o galardão que o Senhor tem para mim. Eu não quero das pessoas, meu Pai, nada. Eu não quero das pessoas a não ser que elas Te adorem, que elas Te conheçam, que elas Te sirvam, que elas saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é maravilhoso, que em Ti há cura, há libertação, há salvação, há poder, há glória, há todas as coisas que elas precisam estão em Ti, Senhor. Eu sou apenas um instrumento. Por isso, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti este jejum, para que ele possa limpar o coração do Teu povo, de eles pensarem que eles vão ter que fazer as pessoas acreditarem neles, mas elas têm que acreditar em Ti. Mas que se eles levarem as pessoas até Ti, levarem as pessoas até o Senhor, elas vão acreditar no que o Senhor tem para falar com elas. Meu Pai, em nome de Jesus, é para servir ao Senhor que nós vamos conduzir as pessoas. O inimigo vai deixar elas sair da condição que elas estão para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti esse jejum para que as pessoas sejam libertas
libertas dessa situação no interior delas. E nós declaramos a vitória em nome de Jesus. Nós declaramos um sentimento de busca incessante diária. Nós declaramos um desejo de conhecer o Senhor, de estar na tua glória e na tua presença diariamente, para que eles não sejam enganados pelas astutas ciladas do diabo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, Tu és Senhor, Tu és Deus. Nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, e eu entrego nas Tuas mãos a vida de todos aqueles que o Senhor enviou para mim. Eles são Teus, são Teus, Papai. Eu quero ter sempre esse sentimento de conduzi-los até o Senhor, de levá-los até o Senhor, de explicar para eles que é em Ti que há a solução para aquilo que eles estão buscando. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Recebe aí, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Estamos no jejum de Êxodo, 4 de 40 dias. É isso mesmo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4. Amém? E lá diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, e nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: Vai e torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo.
Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então, estando Moisés no caminho, numa estalagem encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou, ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar então na palavra de Deus? É importante a meditação na palavra de Deus, porque é ela que vai te conduzir a um verdadeiro e real entendimento de quem é o Deus que te criou. Por isso que ele deixou essa palavra para nós. Conforme nós podemos ver aqui, Deus estava comissionando Moisés para realizar algo que Deus estava planejando e já tinha o resultado final de todo esse planejamento. Então o que Deus estava fazendo? Deus estava conduzindo Moisés para fazer algo que ele tinha como propósito. Deus tinha um propósito para realizar e havia escolhido Moisés para que esse propósito se realizasse. Amém? Porém, entenda o seguinte: o que Deus estava apresentando para Moisés era algo que para Deus já tinha o resultado final. Deus já tinha o resultado que ia dar no final, e Moisés ia ter que passar por vários processos. Porém, se nós analisarmos de outro ponto de vista, que é do ponto de vista de Moisés, isso é, para Deus já tinha o resultado final, já estava resolvido e já tinha toda a solução e já estava definido tudo. Deus já tinha toda a história escrita da vida do que ia acontecer naquela situação que Moisés ia enfrentar. Porém, no coração de Moisés, Moisés não tinha acesso a tudo aquilo que Deus estava para fazer. Ele só tinha acesso que Deus havia os comissionado para enviar para o Egito e realizar algo. E quando ele recebeu essa comissão da parte de Deus, para que esse propósito se realizasse, Moisés olhou para a sua condição humana e olhou para a condição de quem ele ia falar, com quem ele ia falar e quem ele ia libertar. Isso é, ele olhou toda a situação à sua volta e, com base nessa situação, tanto do povo que ele ia libertar, como de Faraó com quem ele ia ter que falar, como do povo do Egito que estava debaixo do jugo de Faraó, além do povo de Israel, e a sua situação real diante daquilo tudo que Deus apresentou para ele. E com base em tudo isso, Moisés, em fração de segundos, é claro, olhou para si mesmo, olhou para toda essa situação e começou a dialogar com Deus, tentando convencer a Deus de que ele não era qualificado para realizar isso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você faz o mesmo. Você recebe de Deus uma comissão, você tem dentro de você um chamado, você tem dentro de você uma comissão para realizar algo. Porém, você começa a olhar para a situação, você começa a olhar para o ambiente que Deus mandou você ir e realizar algo, e olhar para você e fazer uma comparação entre os dois para querer dizer se é possível ou não isso se realizar. Isso é um perigo quando você faz isso. Quando você começa a olhar para aquilo que Deus te deu como comissão, e olhar para as situações à sua volta, achando que elas podem ou não contribuir para que se cumpra aquilo, né? Você está cometendo um grande erro.
Existem aqueles que eles olham para o Deus comissiona eles olham para a situação que estão vendo e vê que está favorável, fala: não, eu estou trabalhando, eu estou ganhando bem, eu tenho uma igreja grande, eu tenho vários membros. Ele começa a olhar para a situação. O que Deus me comissionou vai ser fácil, vai ser simples de conduzir, porque eu tenho tudo isso. É outro erro que você está cometendo. Você está numa guerra espiritual, você está numa batalha espiritual. Não menospreze o teu inimigo. O diabo, ele é astuto. A despeito de você achar que o que Deus te comissionou para fazer é fácil ou é difícil demais, é impossível, você precisa estar preparado, condicionado. A sua mente precisa ser transformada por Deus para que você possa viver durante o processo que você vai passar o propósito. Se você for nessa guerra, se você for nessa luta com as tuas deformações, com o teu eu, com a tua carnalidade, com o teu modo de pensar, o teu modo de agir, é certo que você vai perder a guerra. Você vai perder a guerra para o inimigo, porque ele vai te enganar, ele vai te ludibriar, ele vai te fazer enxergar coisas, ele vai te fazer sentir coisas, ele vai te fazer coisas que vão totalmente contrário àquilo que Deus tem para fazer. Quando Deus falou com Moisés aqui, Moisés começou a nutrir no seu interior e a expor do que estava no seu interior o que ele sentia. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, como se ele estivesse indo. Era a voz dele quem ia diante dele. Pois dirão: o Senhor não te apareceu. Isso é, o povo não acreditaria no que Moisés iria falar. Embora Moisés estava vendo tudo o que estava ali diante dele, Deus presente na frente dele, falando com ele, Moisés estava sentindo a presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, Deus estava falando com ele diretamente. Ele simplesmente saiu daquele ambiente e foi para o ambiente da incredulidade do povo. Ele foi para o ambiente daquilo que eles estavam enxergando. E quando você faz isso, você pega as coisas de Deus, que Deus te deu, que Deus falou com você, que Deus te direcionou, e começa a se contaminar com o populacho, se contaminar com as pessoas que não creem, e permite que a incredulidade deles contamine a sua vida, você começa a dar respostas para Deus como Moisés deu. Como se Deus dependesse do povo acreditar para realizar aquilo que ele fosse realizar. Ele precisava que Moisés acreditasse, que Moisés confiasse naquilo que Deus estava fazendo. E a carne de Moisés, não estou dizendo que Moisés não era servo de Deus, preste atenção. Moisés era servo de Deus, mas a carne de Moisés gritou, a carne de Moisés se manifestou porque ele começou a sair do ambiente que ele estava, que era o do Senhor, cheio de glória, de poder, de unção, e entrou no ambiente da carnalidade e da incredulidade do povo. Mas Deus tentou de alguma maneira trazê-lo de volta para o impossível, para o sobrenatural de Deus. E aí Deus lhe diz, perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tu tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Isso era o que Moisés enxergava. Moisés enxergava um bordão, um cajado. Então lhe disse o Senhor: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. O que Deus estava tentando dizer? Moisés, o que você vê não é necessário para o que eu quero fazer. Não ande pela tua vista. Quando eu te comissiono, quando eu te escolho, quando eu te chamo, quando eu te visito, quando eu te dou visões, quando eu te dou sonhos, quando eu te dou uma palavra, quando eu falo com você, Moisés, não vai pelo que você está vendo, porque eu posso transformar o que você está vendo no que eu quero, no que eu desejo, para que meu nome seja glorificado. Era isso que Deus estava dizendo para Moisés. Moisés, pare de andar pelo que você vê e comece a buscar em mim a visão necessária para enxergar o que eu quero.
Você vai viver grandes milagres, você vai viver grandes realizações. Eu vou estar transformando a realidade deste povo que é escravo em uma realidade de povo livre. Disse-lhe o Senhor então a Moisés, mais uma vez, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. Isto é, Moisés, quando você se conecta ao milagre, ele volta a ser natural. Quando eu me conecto com o milagre, eu faço o milagre na tua vida, e você se desliga, você morre para o teu eu, você deixa de dominar, você deixa de querer governar o que eu quero fazer, eu transformo a tua realidade. Eu mudo a tua realidade naquilo que eu quero. Mas quando você se apodera da minha realidade, você quer a realidade para você, você quer que a tua carnalidade reine no meu reino, volta a ser natural. Você perde o ambiente espiritual que eu estou criando para você. Você entende porque muitos líderes, muitas igrejas hoje não estão vivendo o sobrenatural? Porque Deus os comissiona, mas eles querem estar no controle. Eles querem estar no domínio. Eles querem controlar aquilo que é de Deus. Eles querem pegar o que é de Deus e trazer para o seu controle. E Deus está falando, não, você precisa morrer se você quer viver o que eu tenho. Você precisa abrir mão de você, do que você está enxergando, do que é seu, para que eu possa dar o que é meu e o que eu estou realizando sobrenaturalmente. Mas Moisés mesmo assim não entendeu, porque Moisés não tinha toda essa informação que nós temos. Nós, quando lemos a palavra de Deus, somos ministrados pelo Espírito Santo e Deus nos lapida dia após dia. Moisés não, a primeira vez que ele teve um encontro com o Senhor, foi o primeiro encontro com Deus, diretamente com Deus. E a carne de Moisés ainda estava resistindo àquilo que Deus estava fazendo. E Deus diz aqui, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não para por aqui. Aí Deus disse mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem nem te atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Amém? Agora presta atenção comigo no que aconteceu aqui. O que Deus estava mostrando para Moisés aqui quando ele colocou a mão no peito e tirou a mão leprosa? Isso é, Deus estava falando assim, Moisés, eu posso curar. Eu posso libertar a pessoa desse domínio demoníaco que ela está. Eu posso libertar a pessoa do domínio da escravidão que ela está, que ela acha que se ela fizer, se ela realizar, se ela ser alguma coisa, ela pode. Eu posso transformar o coração desse povo de leproso para sarado. Eu posso tirar a enfermidade que está no coração desse povo para que eles sejam um povo com o coração puro. Um povo que andem debaixo do ambiente que eu tenho para eles, sobrenatural. Eu tenho esse poder para fazer isso, assim como também eu tenho o poder para voltar a colocar o coração deles com a lepra, com a doença, com a enfermidade, com o mal que eles estão vivendo debaixo do jugo de Faraó. Isso é, eu, Deus, como teu Criador, tenho toda a autoridade sobre toda a situação que está na vida do povo, inclusive na sua. Foi por isso que eu fiz com você este sinal. Então entenda o seguinte, quando você é comissionado por Deus para liderar uma igreja, para liderar um ministério, para fazer algo, você não deve olhar para a situação do povo. Você não deve olhar para o que o povo está vivendo e nem para a incredulidade do povo. Você deve olhar para o que Deus é capaz de fazer no coração do povo. Agora veja bem, se você pegar e querer
ter o domínio e o controle sobre as pessoas, a lepra das pessoas virão para você. A deformação, a incredulidade, as malignidades que estão na vida do povo acabam entrando na tua vida. Por quê? Porque você está querendo estar no controle deles. Você está querendo dominar sobre eles. Você está querendo reinar sobre o povo. Mas quando você pega o povo e entrega para Deus, Deus vai fazer com que eles possam ser livres das malignidades que eles estão vivendo. É por isso que você não pode ser o Deus do povo. Você tem que ser o mensageiro de um Deus. Você tem que pregar para o povo buscar a Deus, para o povo ir atrás de Deus, para o povo ir ser liberto dessa malignidade no coração deles, desta lepra que está no coração deles, e Deus limpar o coração deles. E não você querer limpar o coração do povo. Porque quando você quer assumir o controle, você quer limpar a vida das pessoas, a lepra deles virão para você. Você está entendendo? E Deus continua aqui falando com Moisés: se nem ainda assim crerem, mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomará das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio que tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Olha, mais um sinal maravilhoso que Deus estava dando para Moisés. Meu irmão, entenda o que estava acontecendo aqui. Olha o que Deus estava fazendo. Deus não estava transformando água em vinho. Deus estava transformando água em sangue. Em sangue. Como é que pode uma água virar sangue? Isso é para você entender o poder do Deus que você tem nas suas mãos, que está contigo. O poder do Deus que te comissionou, que te chamou. Agora eu te pergunto, por que você quer estar no controle da vida das pessoas? Por que você insiste em querer que as pessoas estejam debaixo do teu domínio? Você reine sobre elas. Até quando você vai entender que quem tem que reinar é o Senhor sobre a vida deles? Você não tem poder para transformar a água em sangue? A água de um rio? Você está entendendo? E muitas vezes nós fazemos isso. Nós recebemos uma comissão de Deus, aí pegamos um grupo de pessoas e subjugamos ela a nós, sujeitamos essas pessoas a nós, e elas passam a se tornar submissas a nós, porque elas não têm medo, às vezes são inseguras para querer buscar a Deus, têm medo do que pode acontecer na vida delas, se elas se posicionarem para exercer o chamado delas, para elas se posicionarem para serem comissionadas por Deus para fazer o que tem que fazer, e nós com medo de perder essas pessoas, de elas não quererem mais andar conosco, de elas não quererem mais ir junto conosco, e Deus comissionar elas para fazer outra coisa, nós começamos a subjugar elas a nós. Nós começamos a fazer com que elas estejam ao nosso lado constantemente como se fossem nossas. Nós começamos a sujeitar elas a nós. E aí o que acontece com isso? Nós perdemos a autoridade que Deus tem para realizar na vida delas, e elas passam a receber algo inferior de nós. Você busca a Deus, recebe a autoridade de Deus e pega a parte da sua autoridade que é dividir com o povo. Por que isso? Põe o povo para buscar a Deus e receber a autoridade deles direto de Deus. Para que dar do teu azeite para eles? Para que eles continuem do teu lado? Para que eles continuem no teu ministério? Para que você não perca eles? É esse o propósito? É esse o objetivo? Porque o povo está com medo de buscar a Deus? O povo está com medo de se posicionar diante de Deus? Moisés disse aqui então para Deus, depois de todos esses milagres e sinais que Deus deu para ele como prova inquestionável de que Deus ia fazer. Além de Deus dizer que o povo ia voltar para adorar, Moisés agora voltou e disse, então disse Moisés ao Senhor, olha, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua.
Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? As deformações dentro de Moisés, o medo dentro de Moisés, as inseguranças dentro de Moisés, ao olhar para o chamado que Deus deu para ele e a comissão que Deus deu para ele, fez com que, mesmo diante de todos esses sinais, Moisés agisse na sua carne, agisse de uma maneira que o seu medo, a sua insegurança, as suas deformações falasse mais alto do que Deus é capaz de fazer. Depois de todos esses sinais, Deus não poderia dar uma língua eloquente para Moisés? Como Deus responde aqui, respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? É isso mesmo. O teu Criador, Ele faz isso. Ronaldo, você está dizendo que Deus é quem faz o mudo, Deus é quem faz o surdo, Deus é quem faz o cego, Deus é quem faz as doenças, Deus é quem faz as condições que estão na terra? Sim. Ele faz isso para quem não quer estar debaixo da submissão dele. Para quem não quer se sujeitar a ele, acaba sendo pego por essas doenças. Não que Deus queira que você fique doente. Não que Deus queira que você seja cego. Não que Deus queira que você seja surdo. Não que Deus queira que você seja mudo. Mas por causa da insubmissão, a falta de sujeição do homem a Deus, e ele querer governar sobre as pessoas, essas doenças, enfermidades e outras tantas mais acabam entrando na vida do homem. Porque sem Deus na tua vida, o Criador, você está suscetível a qualquer coisa, meu querido. Você não tem proteção. Você não está seguro. Como é que você quer estar seguro debaixo da autoridade do teu líder? Ah, mas Ronaldo, ele busca Deus, ele vai no monte, ele ora, eu sou curado, ele profetiza, acontece, ele faz, ele... E aí? E daí? Quem foi que deu isso para ele? Não foi Deus o Criador? Então por que você tem que depender dele para chegar até o Criador? Você deve sim trabalhar com ele, você deve sim exercer o ministério junto com ele, você deve junto com ele fazer com que o reino avance, trabalhamos junto, nós devemos trabalhar junto. Mas você não deve fiar a tua fé no teu líder. E Moisés foi chamado aqui, e ele disse que não, eu não tenho condições de ir porque eu não sei falar. Eu não sei falar. É interessante como nós, se nós vacilarmos, se nós bobearmos, nós agimos de uma maneira contrária àquilo que Deus nos mandou fazer. Por causa do quê? Por causa que nós olhamos para nós. Nós olhamos para nossas deformações, nós olhamos para as nossas condições humanas e Deus nos dá algo que não é humano, é sobrenatural, é espiritual. É algo que está nas regiões celestiais já pronto para nós vivermos. E nós queremos ver isso aqui na terra antes de entrarmos nas regiões celestiais para vislumbrar o que Deus já fez. Isto é, você quer entender o que Deus vai fazer na tua vida no natural. Você não quer entrar no sobrenatural. Você não quer entrar na presença de Deus. Você não quer buscar a Deus. Você não quer se encher da presença e da glória de Deus. Quer apenas frequentar um culto. Quer apenas ser um membro de uma igreja. Quer ir numa reunião algumas vezes na igreja. E quer ver o que Deus tem preparado para a tua vida e acreditar naquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Você não vai conseguir. Porque é espiritual. As coisas de Deus são espirituais. Você precisa entrar nas regiões celestiais. Você precisa entrar na dimensão que Deus tem para a tua vida. Você precisa estar na presença de Deus, cheio da unção e da autoridade de Deus na tua vida, para que você vislumbre o que Deus vai fazer e o que Ele já tem pronto e realizado para a tua vida, para que então você receba as armas espirituais para fazer com que se realize e se concretize aqui na terra e se materialize aqui nessa terra.
Deus tem pronto para você um plano, um projeto, um propósito nos céus. Você entra nos céus, nas regiões celestiais, vislumbra esse plano, vislumbra esse propósito, vislumbra tudo aquilo que Deus tem para você. E você recebe de Deus autoridade, armas espirituais para fazer com que na terra, na terra onde nós vivemos, no ambiente natural, se materialize aquilo que Deus já tem no ambiente espiritual. Você está entendendo? Moisés, Deus não agiu aqui tão pesado com Moisés, porque Moisés estava sendo comissionado ali. Moisés não tem tudo que nós temos, meu amado. Mas você tem acesso a muita coisa de Deus. Aí o que aconteceu aqui? Olha, então se acendeu. Olha, diz aqui primeiro antes, olha o que ele diz, ó, vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Olha lá, Deus disse que ia ensinar ele o que tinha que falar. E ele, porém, respondeu para Deus: envia aquele que has de enviar, menos a mim. Se Deus quisesse enviar outra pessoa, ele teria falado com outra pessoa? Se Deus quisesse escolher outra pessoa, ele teria chamado você? Ah, Ronaldo, mas é as lutas, as dificuldades, tudo bem, vai vir luta, vão vir tribulações, vão vir aflições, vão vir coisas para querer te fazer não crer. Mas não deixe que esse sentimento se apodere de você. Não deixe que esses pensamentos se apoderem de você. Moisés estava dizendo assim, olha, eu não quero esse chamado, não dá certo para mim. Olha o que acontece aqui então. Ah, meu amado, olha o que acontece aqui. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Ah, Moisés provocou a Deus. Moisés irritou a Deus. Moisés irritou a Deus. Meu amado, se arrepende. Se você fez isso, peça perdão a Deus. Todas as vezes que você olhou para suas condições, todas as vezes que você olhou para o que você tem, para o que você pode, para o que você faz, para quem você é, e achou que você podia fazer algo para Deus, ou achou que você não podia fazer algo para Deus por causa dessas coisas. Deus está te chamando aqui para um arrependimento. Se arrepende, meu amado. Se arrepende, minha amada. Aí Deus então resolveu falar, então tá bom, vai, não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele sai ao teu encontro, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. Olha, não é falar, fazer agora. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Isso é, houve uma divisão da autoridade que havia em Moisés e foi repartido com alguém. Não seria melhor Moisés estar com a porção dele e ter Arão ao seu lado para o auxiliá-lo e o ajudá-lo? Senhor, muito obrigado por essa comissão, muito obrigado, realmente, eu irei sim, eu vou, não porque eu posso, não porque eu creio que eu tenha condições, mas porque o Senhor está me enviando e eu sei que o Senhor pode fazer. Mas o Senhor me permite chamar mais pessoas para estarem comigo nessa comissão? Não seria melhor esse argumento? Não seria melhor argumentar dessa maneira? Aí o que aconteceria? Se isso acontecesse, a porção de Moisés continuaria com ele, não seria dividida, e as pessoas que viessem com ele teriam acesso à sua porção diretamente de Deus. E hoje as igrejas estão fazendo isso. Os líderes das igrejas estão fazendo isso. Existem membros na igreja que não querem se posicionar diante de Deus por medo, por receio, por insegurança, por alguma coisa que eles sentem. E aí o líder pega parte do que ele tem e divide com o povo. Compartilha com o povo a porção dele.
Ao invés de, tá bom, você está com medo, você está inseguro, então vamos junto buscar a Deus, se encher da glória de Deus, se encher do poder de Deus. Você vai ler a palavra de Deus, você vai orar, você vai jejuar, você vai andar por um caminho com Deus e Deus vai derramar sobre você a tua porção. E Deus vai transformar você para que você receba de Deus a tua porção. Olha a diferença. Porque você acha que uma pessoa que recebe a tua porção, parte da tua porção, ela vai ter a mesma integridade que alguém que recebe a porção de Deus? Isso é uma pessoa que se sujeita a você, porque você se sujeita a Deus. Ela vai ter a mesma integridade do que se ela se sujeitando diretamente ao Senhor? Pense comigo. Uma pessoa que se sujeita diretamente a Deus, ela é mais integral, ou uma pessoa que se sujeita a uma pessoa que se sujeita a Deus é mais integral? Claro que não. É evidente que a pessoa que se sujeita ao próprio Criador, diretamente ao Criador, nós somos mensageiros, nós somos pessoas que conduzem as pessoas até o Senhor, que levam as pessoas até o Senhor e não fazem com que elas venham até nós, buscar a nós. Nós buscamos a Deus e dividimos o que nós temos com ela para que elas vão para o mundo. Usar o que você repartiu com elas no inferno, lá nas trevas, no mundo. Nas coisas das trevas. E sem perceber, porque elas estão sendo enganadas e não percebem. É como se Deus chamasse o povo para servir a Ele, porém continuando no Egito. Continua aí no Egito, fazendo o que vocês querem, mas me adorando. Faça as duas coisas ao mesmo tempo. Uma pessoa precisa da comunhão com o Senhor. Uma pessoa precisa buscar o Senhor. Uma pessoa precisa se posicionar diante de Deus para que ela seja trabalhada pelo próprio Senhor, como vaso. Se você não conduz as pessoas a isso, você está tendo um monte de pessoas que vão ser deformadas na tua igreja e elas vão te trazer corrupção lá na frente. Aí diz aqui então o Senhor: toma, pois, este bordão na mão com o qual hás de fazer os sinais. Isto é, Deus já estava ungindo o bordão para que os sinais fossem feitos. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, pediu essa permissão. Aí diz aqui, em Midian vai tomar o Egito, porque os mortos todos procuravam tirar, já foi embora. O medo que Moisés tinha por ter que ir ao Egito das pessoas que queriam matar ele, já não existia mais. Moisés tomou a mulher, seus filhos, fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse Moisés ao Senhor: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Agora eu gostaria de meditar e parar um pouco nessa parte aqui. O que faz Deus endurecer o coração de uma pessoa? Se Deus estava mandando Moisés conversar com Faraó, pedir autorização para que ele libertasse o povo para adorar 3 dias e depois pudesse até voltar para o Egito, por que Deus endureceria o coração de Faraó? Por que, meu amado? Entenda o seguinte: quando você tem um encontro com o Senhor, você só tem 2 caminhos a tomar: o de obediência e o de desobediência. O de sujeição ou de insujeição. Isso é, se você é uma pessoa que já determinou no teu coração que não quer se sujeitar a Deus, prefere seguir os seus próprios caminhos, que muitas vezes evidentemente está seguindo os caminhos do diabo, porque ele é astuto, seja mais você, né? Ele diz, seja mais você. Ele fala isso, inclusive tem programas que falam disso. Então o que acontece? Quando você aceita viver a sua própria vida sem o teu Criador, o que Deus faz? Nada mais do que endurecer o teu coração para que você não viva as promessas dele, para que você não viva todas as bênçãos que Deus tem. Mas se você aceita o Senhor como seu Senhor, o Criador dos céus e da terra como seu Senhor, Deus amolece o teu coração para ter acesso às coisas dele. Você pode perceber que toda pessoa que ela começa a servir a Deus, mas ela começa a mudar,
Ela começa a achar que não é bem assim, que não precisa tanto assim. Deus não precisa que você adore Ele. Quem disse que você adora a Deus porque Ele precisa? Você adora a Deus porque você precisa ser transformado. Você precisa ser mudado dessa pessoa que você é. Você precisa ser a imagem e semelhança do teu Deus. É por isso que você busca a Deus. É por isso que você adora a Deus. Você não busca a Deus para adorar Ele porque Ele precisa da tua adoração. Deus é adorado, meu querido, por vários anjos nos céus. Deus é adorado pelas coisas que Ele criou. Tudo que Ele criou adora Ele. Já dá testemunho da glória dEle. Você adora a Deus para que Deus mude você, para que Deus transforme você, para que Deus faça com que você se torne a imagem e semelhança dEle e você possa viver tudo que Ele tem para a sua vida. Você entendeu? Então Deus endurece o coração da pessoa quando ela já toma um posicionamento de que não quer. Ela quer decidir o seu próprio caminho. Ela fala, não, eu não preciso buscar a Deus, sabe? Esse negócio de buscar a Deus é besteira, é bobeira. Eu preciso buscar coisas, eu preciso buscar faculdade, eu preciso buscar um emprego, eu preciso buscar um marido, eu preciso buscar um casamento, eu preciso buscar meus interesses, eu pego minhas 24 horas do meu dia e me dedico a todas essas coisas. Porém, Deus eu não preciso buscar. Isso não tem necessidade. Quando a pessoa assume essa postura diante de Deus, ela está dizendo assim, eu quero continuar do jeito que eu estou e, consequentemente, me tornar pior do que eu estou. Por quê? Porque quanto mais você se afasta do teu Deus, quanto mais você trata a Deus de maneira relaxada, mais maldições vão entrando na tua vida e a única coisa que resta é seu coração ser endurecido. Então Deus te disse aqui que endureceu o coração de Faraó, não porque ele queria que Faraó fosse morto ou destruído, mas antes porque ele sabia que Faraó não quer se sujeitar a ele. Faraó se achava Deus. E dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho para que eu me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito, será um pelo outro. Olha que coisa, hein? Tá entendendo? Você ama tanto o teu primogênito, né? Ele é tão importante para você, porque vai ter que ser uma sucessão, ele vai ter que governar no teu lugar, não vai, Faraó? Vai ter que dominar sobre as pessoas, vai ter que fazer um jugo de escravidão sobre a vida dos outros. Então teu filho é importante para você porque é ele que vai manter o Egito vivo, né? Vai poder fazer com que o país continue. A geração, né? Então veja bem, se tu não quer liberar, vai recusar, então o fim vai ser esse. Eu já estou te dando o fim da história. O que você quer para a tua vida? O que você quer para a tua vida? Quer que o teu filho, o primogênito, morra? A mesma coisa Deus fala conosco. Deus fala, você quer a vida eterna ou quer a condenação eterna, que é o inferno, lugar de tormento. Deus nos dá o fim, meu amado. Ele diz o que você vai receber segundo o teu posicionamento e o que você escolhe. Ele não é mau, ele não é ruim, ele não quer o mal das pessoas, ele não quer a destruição das pessoas. Mas as pessoas têm se conformado com a vida delas do jeito que estão, de tal maneira, e não querem uma real transformação do seu entendimento para que não viva o que está vivendo no mundo. Elas se conformam com as coisas que estão acontecendo na tua vida, de tal maneira que o coração delas são endurecidos e Deus acaba dando o resultado final para elas dessa escolha. Aí continua dizendo aqui, olha, estando Moisés no caminho, numa estalagem encontrou o Senhor e o quis matar. Zípora achou que era por causa da circuncisão. Ela circuncidou e Deus entendeu como se fosse um ato de fé. Deus interpretou como um ato de fé. Isso foi uma atitude ignorante da parte dela, porque ela não tinha o conhecimento do que tinha acontecido antes. Zípora não sabia o que tinha acontecido antes da parte de Moisés de resistir a Deus, se voltando contra Deus, indo contra Deus, batendo boca com Deus. Deus veio aqui e queria matar Moisés. A atitude da mulher dela de fé, de circuncidar os seus filhos, lembra da circuncisão? Deus vai colocar mais na frente aqui o que é a circuncisão. Então entenda o seguinte,
A atitude de fé de Zípora poupou a vida de Moisés e o livrou. Você lembra quando diz na Bíblia que é melhor que sejam dois? E um cordão de 3 dobras dificilmente se quebra? São coisas que nós fazemos inconscientemente devido às nossas deformações. Isso é todos nós, viu? Não pensa que foi só Moisés, não. Todos nós fazemos coisas contra Deus que vão de encontro a Ele. Porém, a diferença é de que quando nós temos uma atitude de arrependimento, de fé, quando nós não nos conformamos com o que nós fazemos e queremos uma real mudança, não aceitamos, não permitimos que essa situação continue na nossa vida e fale, não, eu não vou permitir, eu não vou aceitar, eu vou lutar contra essa situação na minha vida que não é da vontade de Deus, eu não vou aceitar ela continuar na minha vida. Quando nós tomamos esse posicionamento, Deus nos livra do mal. Sabe, na oração do Pai Nosso, quando você fala livra-nos do mal, é isso mesmo. Você precisa ter um posicionamento constante de lutar contra a sua carnalidade, contra a sua carne, contra as coisas que você faz diariamente contra Deus, para mudar elas, para transformar elas em algo melhor. Não é para você pedir perdão e continuar, pedir perdão e continuar, pedir perdão e continuar agindo da mesma maneira, porque isso vai trazer consequências. A morte de Jesus veio para nós por causa disso. Porque Deus sabia que nós íamos cometer erros durante o nosso dia a dia, tentando acertar, tentando buscar a Deus, tentando servir a Deus, nós cometeríamos erros. Então Jesus veio para morrer por nós, para nos darmos oportunidades de transformarmos essas situações erradas, essas atitudes erradas e pensamentos errados, antes que Ele venha para nos trazer a destruição. Toda vez que você pecar e pedir pelo sangue de Jesus misericórdia e desejar uma real transformação no teu modo de pensar, no teu modo de agir na tua vida, Deus vai permitir que você tenha essa transformação. Deus vai te lapidar, Deus vai te transformar, Deus vai fazer com que você tenha uma vida diferente dessa que você está vivendo agora. A destruição da humanidade virá não porque eles pecam. Deus sabe que nós pecamos. A destruição da humanidade virá porque nós nos conformamos com o pecado e não buscamos a cura. Não buscamos a transformação. Nós aceitamos a situação contrária à vontade de Deus em nossas vidas como tudo bem, não tem problema. Vamos continuando assim mesmo. E aí o que acontece? Isso acaba nos trazendo maldição. Por isso, em nome de Jesus, aceite esse sacrifício de Jesus que morreu por você na cruz e busque a transformação do teu entendimento para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus antes que Deus volte, antes que Ele venha estabelecer o seu reino, em nome de Jesus. E aqui então Moisés relatou a Arão todas as palavras com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Agora era o momento crucial de falar para eles, falar com aqueles que não tiveram encontro com o Senhor. Você tem feito a mesma coisa? Você é daqueles que, quando Deus te visita, quando Deus fala com você, você leva somente sinais para as pessoas de que Deus te visitou? Você fica tentando provar para eles que Deus te visitou? É assim que você tem agido? É por isso que você está perdendo a guerra. Mude a atitude. Você pode sim realizar sinais, prodígios, maravilhas, curar, profetizar, fazer grandes coisas na frente do povo, mas tem que fazer o povo agora ter sua experiência pessoal e particular com Deus. Se Moisés tivesse pego esses anciãos aqui, tivesse pego Arão e levado até a presença de Deus, feito com que eles também tivessem esse encontro com o Senhor, a história seria diferente. Isso está nos servindo de exemplo. O que aconteceu com Moisés, você vai ver nos outros capítulos de Êxodo. O que aconteceu com Moisés foi simplesmente por isso. Ele ia para o monte, ele buscava o Senhor no lugar do povo, no lugar dos outros.
e vinha e fazia as maravilhas de Deus no lugar do povo. Você acha que Deus queria isso? Queria libertar um povo para ficar buscando Moisés? Você acha que Deus quer libertar a tua igreja para ficar buscando você? Para ficar buscando o teu ministério? Para ficar indo nos teus cultos? Oh, que palavra bonita! Oh, que adoração, que louvor lindo! Você acha que é para isso que Deus quer libertar as pessoas? É evidente que não, meu querido. Deus liberta elas para ir ter comunhão com Ele, para viver o chamado delas com Ele. Abre o teu entendimento. Abre o teu entendimento. Vai buscar o teu entendimento para entender que o que você está fazendo vai trazer consequências. O povo não é teu. O povo é de Deus. É do Senhor o povo. E é para Ele que você tem que criar eles. Discípulo do Senhor. Em nome de Jesus. Aí aqui, ó, Arão falou todas as palavras, olha aqui, ó, ele intermediou, falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais, ó, fez os sinais à vista do povo. Você acha que isso é argumento para dar solidificação em um povo, para dar alicerce para um povo? Você fazer os sinais de Deus na frente do povo, você curar as pessoas na frente do povo, você profetizar na frente do povo, você acha que isso vai dar alicerce para o povo? O que te fez ter alicerce com Deus? O que te fez ter a certeza de que Deus está contigo? Não foi a tua comunhão com Deus? Não foi o teu buscar a Deus? Não foi o teu posicionamento dia a dia com Deus? Por que você acha que o povo buscando a você agora vai ter um alicerce seguro? Me diz aí, responda aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui nós estamos aprendendo atitudes que podem trazer corrupção na tua igreja, trazer corrupção no meio do povo e trazer corrupção nos líderes. E olha aqui, fez os sinais à vista do povo, o que aconteceu? O povo creu. Põe umas aspas aí. O povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Moisés, adoraram Moisés. Depois você vai ver se o povo creu verdadeiramente. Um povo edificado debaixo de uma liderança, um povo edificado debaixo da autoridade de uma liderança, é diferente de um povo edificado debaixo da liderança de Deus. É totalmente diferente. Se o povo tivesse se inclinado diante do Senhor, tivesse buscado o Senhor, quando viesse as outras pragas que nós vamos ver mais para frente, o povo não teria agido da maneira que agiu. Nós vamos ver mais para frente em nome de Jesus. Vamos nos ater somente a isso aqui. Por isso aprenda no teu coração. A tua igreja será forte a partir do momento que eles buscarem a mão forte do Senhor, e não você, e não teu ministério, e não tua igreja. A igreja é um lugar para nós nos reunirmos com propósitos definidos de fazer o reino avançar, e não de buscar o que o líder tem para oferecer. Que o líder não tem nada para oferecer, ele vai falar uma palavra e mais nada. Você está indo para buscar ao Senhor. Na realidade, você vai na igreja para manifestar o Deus que você já está buscando durante a tua semana, durante o teu dia a dia. Isso é, você tem uma comunhão com Deus durante o teu dia a dia, e aí você vai na igreja e manifesta esse Deus que você já adora. É diferente de quem vai na igreja vazio para buscar a Deus que o líder está pregando. Está entendendo? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos encerrar por aqui. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar, irmão? Oh, meu Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, ter o mesmo encontro que Moisés teve contigo. Oh, nos conduz, nos leva, meu Pai, a ter esse encontro contigo. Nos leva, meu Pai, a ter esse encontro contigo, para que nós possamos saber qual que é o nosso chamado, para que o Senhor nos criou, ou para que o Senhor nos formou, para que nós possamos viver os nossos propósitos. Nós queremos ter esse encontro contigo todos os dias, para que nós possamos passar pelos processos, meu Pai, em autoridade, autoridade que vem do Senhor e não de homens, ainda que sirvam ao Senhor. Em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor tire essa incredulidade do nosso coração. Não permita que essa incredulidade, meu Pai, entre no nosso coração, de nós olharmos para as pessoas à nossa volta, de nós olharmos para as situações à nossa volta,
de nós olharmos para as coisas que estão acontecendo à nossa volta e acharmos que elas é que determinam a nossa vitória ou derrota. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nos ensine, meu Pai, a tirar do nosso coração esse sentimento de que as pessoas têm que crer em nós, que elas têm que acreditar a nós, que elas têm que acudir a nossa voz e que nós temos que ouvir o que elas dizem para acreditar, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tira do nosso sentimento esse coração. Nós não precisamos que as pessoas acreditem em nós. Nós não precisamos que as pessoas aceitam ou ouçam a nossa voz. Mas nós precisamos que elas conheçam a Ti, que elas tenham esse encontro contigo, meu Pai. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. Porque se elas tiverem esse encontro contigo, nós não precisamos fazer sinais na frente delas. Nós não precisamos fazer maravilhas na frente delas. Nós não precisamos ser Deus para elas. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai, se nós ensinarmos as pessoas a Te buscarem, se nós ensinarmos as pessoas a Te glorificarem, se nós ensinarmos as pessoas, meu Pai, a entenderem que tem que ter essa comunhão contigo dia após dia, não precisaremos pregar para elas, não precisaremos, meu Pai, estar fazendo maravilhas, sinais na frente delas. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, o inimigo será destruído, as portas do inferno serão destroçadas na vida do Teu povo. Eles não mais, meu Pai, buscarão o Senhor só indo numa igreja, buscarão o Senhor somente quando tem culto, buscarão o Senhor somente quando tem uma religião, meu Pai. Não, eles Te buscarão a qualquer momento, na sua casa, no seu trabalho, fazendo almoço, lavando louça, lavando roupa, limpando a casa, enfim, fazendo qualquer coisa, meu Pai. Eles Te louvarão, eles Te glorificarão. Eles saberão que Tu és Deus, que Tu és o Criador dos céus e da terra. Nós não queremos, Pai, nós não queremos um poder sobre as nossas vidas para impressionar as pessoas para Te buscarem. Nós não queremos ter dons, poderes, ser Deus para as pessoas para que elas acreditem no Senhor, meu Pai. Não, meu Pai, nós não queremos isso. Nós queremos, meu Pai, ter a comunhão contigo, ter o Teu Santo Espírito, conhecer a Tua palavra, orar, compartilhar as Tuas palavras com as pessoas que o Senhor nos envia. Ou, meu Pai, ensinar eles a Te buscarem, ensinar eles a orarem para Ti, ensinar eles a falarem contigo, ensinar eles a estudarem a Tua palavra, ensinar eles a se encherem do Teu Santo Espírito, porque eles mesmos vão poder realizar milagres nas suas próprias vidas, eles mesmos vão poder curar suas enfermidades através da comunhão que vão ter contigo e do Espírito Santo, eles mesmos vão poder se defender contra as mentiras do inferno, eles mesmos vão identificar as astutas ciladas do inimigo na vida deles. Meu Pai, nós queremos esse tipo de povo na terra. Nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, um povo que não fique com medo de Te buscar, que não fique com medo de ir ao monte, que não fique com medo de ter comunhão com o Senhor, porque o Senhor é muito mais forte que o inimigo, o Senhor é muito mais forte que qualquer coisa que existe na terra, meu Pai. Tira os nossos olhos para enxergar o poder e a autoridade que existe naqueles que são os nossos inimigos. Em nome de Jesus. Nós não queremos, meu Pai, ser um intermediador entre o Senhor e o povo. Nós não queremos, meu Pai, poder para a nossa vida para poder fazer na frente do povo e o povo se impressionar conosco. Nós não queremos, meu Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ser povos livres, prontos para Te buscar e Te adorar. Dá-nos essa fé, dá-nos essa credulidade. Meu Pai, em nome de Jesus, sara o nosso coração. Tira toda a lepra, meu Pai, em nome de Jesus. Tira toda a lepra do nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, limpa a nossa mente, limpa a nossa vida. Nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. Oh, porque o Senhor é digno de louvor. Oh, meu Pai, digno de louvor, e não existe outro na terra igual, Deus. Ah, meu Pai, se todos os líderes enxergassem isso,
e parassem de se alimentar daquilo que o povo pode oferecer, e se todos o povo entendesse isso também, parar de se alimentar daquilo que os líderes oferecem para eles, e parassem de fazer essa troca um entre o outro. Eu busco a Deus, em troca você faz isso para mim. Ah, você busca a Deus para mim que eu te faço isso. Ah, meu Deus, quando eles entenderem que isso não dá plenitude, não dá integralidade para a vida deles, que eles vão ficar sendo um povo corrupto, que eles vão ser líderes corruptos, vão ser corrompidos pela malignidade na vida deles. Meu Pai, quando a tua igreja entender que todos devemos te buscar, todos devemos te adorar, todos devemos ter comunhão contigo, meu Pai, em nome de Jesus. Tirar do coração dos teus líderes, meu Pai, daquela história de que porque tem dons, cada um deve fazer uma coisa na igreja. Isso é mentira do inferno. Embora nós temos dons, o inimigo se levanta contra todos nós. As armas espirituais, elas precisam ser de todos nós. Não adianta um ter a espada, o outro ter um escudo, o outro ter os calçados, o outro ter a couraça, o outro ter o cinto. Não, meu Pai, toda a armadura é para todos nós. Toda a armadura é para cada indivíduo. Nós temos dons diferentes, porém, para se proteger do inimigo, nós precisamos de toda a armadura. Nós precisamos ser completo, nós precisamos ser íntegros diante do Senhor. Não podemos delegar a autoridade para outra pessoa proteger a nossa mente com o capacete da salvação. Só porque ela tem autoridade nessa área. É mentira do inferno. Nós precisamos, todos nós, nos munir de todas as armas espirituais, porque a guerra que é levantada contra o diabo, contra as portas do inferno, ela é travada com toda a humanidade. O inimigo não respeita. Ele ataca a todos, e em nome de Jesus nós precisamos dessas armaduras em todas as pessoas. Tira do coração das pessoas essa ideia de que porque um faz eu não preciso fazer. Ah, um evangeliza, eu não preciso evangelizar. Ah, um tem um dom de cura, então vou buscar a cura nele. Ah, um ora, então eu não preciso orar. Ah, um prega a palavra, então eu não preciso pregar. Ah, ele é pastor, eu não preciso ser pastor. Ah, ele é bispo, eu não preciso ser bispo. Ele é líder, eu não preciso ser líder. Ah, ele faz isso, eu não preciso. Tá amarrada em nome de Jesus. Esse pensamento maligno, o que nos dá autoridade, o que nos dá estrutura, o que nos dá capacidade de lutar contra as obras do inferno, de vencer as astutas ciladas do diabo e permanecer firme, é tomar posse de toda a armadura. E eu oro em nome de Jesus para que a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, todos os membros da tua igreja estejam armados espiritualmente. Em nome de Jesus, todos eles possam realmente olhar para suas enfermidades e impor a mão sobre eles mesmos e curarem as suas enfermidades. Todos eles possam profetizar sobre as situações contrárias na sua vida debaixo da tua autoridade. Todos eles possam colocar o seu capacete sabendo que são salvos. Todos eles possam vestir a couraça da justiça, colocar os cintos da verdade, calçar o evangelho da paz, usar a espada do Espírito, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Sim, meu Pai, nós queremos um povo, meu Pai, que esteja armado para travar a guerra contra as portas do inferno. Oh, Deus maravilhoso, para que os teus líderes não se sintam cansados, para que os teus líderes, meu Pai, aqueles que o Senhor comissionou para estar na frente da obra, meu Pai, não se sintam cansados, não se sintam desgastados, não se sintam, meu Pai, com a perda da glória que o Senhor está colocando sobre a vida deles, e tenham que cobrir o rosto em nome de Jesus. Meu Deus, nós não queremos ir até o povo, buscar o Senhor, se encher da glória do Senhor, se encher do poder do Senhor, se encher da autoridade do Senhor, e ir até o povo para que o povo olhe para nós como se nós fôssemos alguma coisa. Não, meu Pai, nós queremos te buscar, se encher da tua glória, se encher do teu poder, se encher da tua autoridade, para que vamos até o povo e conduzamos eles até o Senhor, para levar eles até o Senhor, para tomar posse da autoridade que é deles, para tomar posse da unção que é deles, para tomar posse daquilo que o Senhor tem para dar para eles, e eles não se alimentarem daquilo que é a nossa porção.
Meu Deus, nós queremos pessoas íntegras, pessoas diante da Tua presença, que se alimentam do alimento que vem do Senhor, que se alimentam de tudo que vem do Senhor, e não comam de nós, meu Pai, o que nós oferecemos. Em nome de Jesus, nós usaremos os nossos dons, nós usaremos a autoridade que foi nos dada, profecia, dom de cura, dom de língua, dom de conhecimento, dom de entendimento, para conduzir as pessoas até Ti, Senhor, para levar as pessoas até o Senhor, e não para que elas se sujeitem a nós e fiquem submissas a nós. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, para que nós não venhamos a cair nessa situação que Moisés caiu, para que não venhamos a ter esse sentimento que Moisés teve. Oh, meu Pai, nós queremos levar as pessoas para terem esse mesmo encontro contigo, e elas sentirem a Tua glória, elas sentirem a Tua presença, e elas viverem a Tua transformação na mente, elas viverem a Tua transformação no coração, aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Usa-nos como instrumento nesses 40 dias de jejum, em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus, que em todas as minhas pregações, que em todas as minhas ministrações, em qualquer lugar que eu for, meu Pai, eu conduzo as pessoas para Ti, eu conduzo as pessoas para Te glorificar, eu conduzo as pessoas para Te adorar, e que elas não se apeguem a mim como se eu fosse alguma coisa, meu Pai. Eu sou um instrumento nas Suas mãos. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que somente o Senhor é o Senhor de toda a terra, e que não há Deus além do Senhor. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o povo é Teu, as pessoas são Tuas. Não, meu Pai, não permita que eu use os meus dons, tudo aquilo que o Senhor me deu, para impressionar as pessoas e depois subtrair delas alguma coisa. Não permita, meu Pai, que eu use o que o Senhor me deu como meio de ganho, para ter lucro, para obter lucro em cima das pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. Que eu venda aquilo que o Senhor me deu de graça, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, permita que eu faça as coisas que eu tenho que fazer para o Senhor, para conduzir as pessoas para Ti. E o Senhor me dê o galardão que eu quero, o galardão que eu preciso, o galardão que o Senhor tem para mim. Eu não quero das pessoas, meu Pai, nada. Eu não quero das pessoas a não ser que elas Te adorem, que elas Te conheçam, que elas Te sirvam, que elas saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é maravilhoso, que em Ti há cura, há libertação, há salvação, há poder, há glória, há todas as coisas que elas precisam estão em Ti, Senhor. Eu sou apenas um instrumento. Por isso, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti este jejum, para que ele possa limpar o coração do Teu povo, limpar o coração do Teu povo, de eles pensarem que eles vão ter que fazer as pessoas acreditarem neles, mas elas têm que acreditar em Ti. Mas que se eles levarem as pessoas até Ti, levarem as pessoas até o Senhor, elas vão acreditar no que o Senhor tem para falar com elas. Meu Pai, em nome de Jesus, é para servir ao Senhor que nós vamos conduzir as pessoas. O inimigo vai deixar elas sair da condição que elas estão para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti esse jejum para que as pessoas sejam libertas, libertas dessa situação no interior delas. E nós declaramos a vitória em nome de Jesus. Nós declaramos um sentimento de busca incessante diária. Nós declaramos um desejo de conhecer o Senhor, de estar na Tua glória e na Tua presença diariamente, para que eles não sejam enganados pelas astutas ciladas do diabo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, Tu és Senhor, Tu és Deus. Nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, e eu entrego nas Tuas mãos a vida de todos aqueles que o Senhor enviou para mim. Eles são Teus, são Teus, Papai. Eu quero ter sempre esse sentimento de conduzi-los até o Senhor, de levá-los até o Senhor, de explicar para eles que é em Ti que há a solução para aquilo que eles estão buscando. Em o nome santo de Jesus, amém, amém e amém.
Glória a Deus, glória a Deus. Recebe aí, em nome de Jesus.